Recentemente eu recebi uma pergunta curiosa no meu Instagram sobre um possível Windows Gamer extremamente famoso do qual eu não conhecia, chamado de Windows GGOS. Então decidi baixar e fazer o meu comparativo e a minha opinião sobre esse Windows e outros Windows que são considerados versões gamers feitas por pessoas ao redor do mundo. Eu espero que vocês gostem do vídeo e veremos aqui se de fato o Windows GGOS é a máquina do desempenho do PC fraco, baratinho, roda tudo 2022. E antes de continuarmos o vídeo de hoje, eu tenho um recado bem rápido para vocês que procuram keys de software e jogos com um preço acessível. Estou falando da DividiMall, um site especializado em vendas de keys de jogos e de softwares. É a sua chance de ativar o teu Windows de uma vez por todas. Os produtos têm um preço super acessível e se você utilizar o cupom MK25, você garante 25% de desconto. Assim você garante um Windows original com um preço extremamente acessível. E caso você tenha interesse, a DividiMall também trabalha com produtos físicos. Para você que procura aquele periférico diferentão, seja um teclado, um mouse ou um headset, tá? Caso vocês tenham interesse e queiram conhecer, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também fixado nos comentários. Para você aí que não aguenta mais o Windows, ative seu Windows, compra lá e coloca. Bom, agora sim, vamos pro vídeo. Bom, de volta ao vídeo. Do que se trata esta gambiarra? Bom, basicamente, pessoal, as pessoas, elas modificam ISO de Windows, né? Você baixa lá no site da Microsoft, eu já fiz isso, tem tutorial aqui no meu canal de como modificar ISO de Windows, faz as suas modificações e então disponibiliza para outras pessoas, como um Windows Gamer, um Windows mais otimizado, um Windows que faz isso, que faz aquilo, que vem purista. E é o caso do GGOS. E para que você tenha acesso a essa ISO, você precisa de acesso à comunidade deles do Discord, que eu vou deixar aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. E lá tem muitas informações interessantes. Primeiro eles explicam o que foi feito nesse sistema, que eles retiraram muitas coisas, incluindo drivers e afins, dando mais de 600 coisas removidas. Muitos serviços adicionais foram desabilitados, de drivers e também de política de privacidade. E que caso você queira suporte ao Windows Store ou Xbox Game Pass, você precisa instalar separadamente, não vem com o sistema. Ou seja, eles prometem te entregar um Windows extremamente puro, no conceito da palavra, sem um monte de coisa instalada. Ah, e antes que eu me esqueça, né, o hardware utilizado foi uma 5700 XT com 16 GB de memória DDR4 e um Core i3 10105F, que é um CPU de entrada. Eu coloquei com essa placa de vídeo porque eu queria testar gargalo, tá? Teve muito gargalo aqui, independente do sistema. Bom, eu fiz o download e fiz alguns testes experimentais, mas antes de eu falar dos testes, é válido mostrar a interface. Como vocês podem ver, ele vem assim, realmente puro. Nem papel de parede, eles removeram todos os efeitos visuais, então todos os recursos visuais são removidos nesse sistema, então ele dá essa aparência de ser bem cru, e ele me remete um pouco àqueles Windows de quando você inicia o PC em modo seguro, sabe? Acontece que há de fato algumas modificações aqui além da aparência, porque quando você vai, por exemplo, até o menu do painel de controle para mexer em opções de energia, lá tem uma opção que eles chamam de opção de GOS otimizada para jogos, com baixa latência e não sei o que, e também quando você clica com o direito na área de trabalho, ou seja, modificações pontuais foram feitas aqui. Então, enfim, eu comparei esse Windows aqui com a versão tradicional da Microsoft, né, com basicamente nada instalado, e olhando o consumo de sistema, você vê que realmente no sistema GGOS você tem uma cacetada de processos desativados, porque tem um monte de coisa ali que não carrega. Enquanto no Windows tradicional você consegue fácil mais de 50 processos, no Windows GGOS você consegue bem menos que 20. Embora isso não se reflita muito no consumo de hardware, tá? Talvez um pouco de memória RAM. Ah, Felipe, mas menos memória RAM é melhor. Mais ou menos, né? Na verdade, a memória bem utilizada é o importante, não se ela tá muito disponível, né? Então ter um PC com muita memória livre não significa necessariamente que você tenha um PC mais rápido ou otimizado ou coisa do tipo. Bom, vamos aos testes que eu realizei. Para começar, o Cinebench. O Cinebench no Windows tradicional, ele teve uma pontuação de 4.515 pontos, e o Cinebench no GGOS teve uma pontuação de 5.054 pontos, o que é uma diferença notável,
Porém, é sempre bom lembrar que benchmark sintético se beneficia de qualquer mínima alteração. E o mesmo se aplica ao Heaven. No Windows tradicional, o Heaven Benchmark teve um desempenho de 202 FPS, com um score de 5.094, uma mínima de 9.6 e máxima de 389. Já no GGOS fez 197.5 FPS, um score de 4.975, mínimo de 25.8 e máxima de 372. E aí você percebe que foi um resultado bem parelho, porém, a média e a mínima foram bem diferentes. A mínima no GGOS foi de 25.8, porque não adianta nada o seu jogo na média pegar 70 FPS, dar uma explosão, o jogo cai pra 20, você vai ficar puto, não vai? Exatamente, mas se cair pra 30, você já não fica tão puto assim, talvez? Bom, aí eu testei o Forza, né? E eu tive alguns problemas com esse jogo, mas eu já vou falar mais pra frente. Bom, o Forza teve 84 FPS no Windows e teve 78 FPS no GGOS. Mas, novamente, a mínima e a máxima foram diferentes. Houve essa discrepância aí. Também testei o Battlefield. Battlefield eu não senti diferença nenhuma, na verdade. Eu acho que um pouquinho, em alguns momentos, o FPS caiu menos no GGOS. Mas assim, no mesmo mapa, com as mesmas configurações médias, com o V-Sync desligado, o resultado foi muito semelhante. Mas qual foi o problema que você teve no Forza, Felipe? Pois é, o que acontece? Esse sistema, de fato, ele tem uma boa diferença para a versão tradicional do Windows. Isso é às custas de muitas remoções. E algumas dessas remoções implicaram em eu ter dificuldade de instalar certos programas e de rodar certos programas. Lá no Discord eles falam que caso você queira utilizar a Microsoft Store, né, ou utilizar o aplicativo do Xbox, você tem que instalar à parte. Eu não consegui instalar a loja à parte. E toda vez que eu ia executar o Forza dava erro. E dava erro constantemente. Às vezes eu iniciava e ele não dava erro nenhum, às vezes eu iniciava e ele dava erro. Então tenha em mente que esse tipo de sistema, a partir do momento que ele modifica, ele deixa de ser um sistema estável. Pensa só que o Windows que você compra da Microsoft, que você paga uma fortuna, ou não quando compra aqui, ó, hein, já vem bugado. Quando você sai modificando o sistema, as chances do sistema ter problemas é bem maior. Então tenha em mente isso. Outra coisa a levar em consideração é que provavelmente a segurança desse tipo de sistema é menor, porque muito provavelmente alguns serviços de Windows Defender foram desabilitados, tá? Eu acho, não vou garantir. Então você tem um sistema que talvez não seja tão seguro, é um sistema mais instável, e eu realmente não sei até que ponto traz tanto ganho assim. Quando eu instalei esse sistema, eu já meio que sabia o que eu podia esperar, mas é assim, de fato, bem longe do que falam, tá? Eu já vi na gringa uns comentários falando que é um sistema muito liso, que ganhou 30 FPS nos jogos. Ele passa a sensação de ser muito mais leve porque você remove todos os recursos de aparência. Você tira efeitos especiais do sistema que deixam ele muito cru. Então o mouse clica mais rápido, as coisas abrem mais rápido e te dá essa impressão de que ele é um sistema muito mais fluido. Sendo que, na verdade, a remoção de todos esses aplicativos em segundo plano não traz uma diferença gigantesca no resultado final quando você tem um hardware mediano. Não é um sistema que eu usaria no meu dia a dia, nem para trabalho, nem para nada, tá? Caso você queira testar, eu recomendo que vocês façam isso com o Dual Boot, tá? Não apaga teu sistema e instale isso aqui. Instale isso aqui por conta e testa, ou bota numa máquina virtual e vê se você se adapta a ele, porque de fato, remover muitas informações do sistema deixa o sistema um pouco desfuncional, se é essa a palavra. Pô, Felipe, mas esse é um sistema que você bota pra jogar e usa como se fosse um console. Se você pensa assim, boa sorte. Eu espero que você tenha bons resultados. Mas eu tive problemas para instalar jogos e bibliotecas da Microsoft. E o que eu posso deixar de mensagem para vocês, pessoal, é que infelizmente ou felizmente você só tem um resultado significativo de ganho de performance trocando a sua peça. Fazendo modificações no Windows para deixar ele o mais puro possível e aquela coisa toda, é como se você tentasse deixar o teu carro mais forte sem mudar nada de fábrica. Você até pode fazer talvez algum ajuste no motor ali que faça com que teu carro ganhe um pouquinho mais de potência, mas se você fizesse uma modificação física no carro, com certeza você teria muito mais ganho. Com o computador é a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!